Boa tarde. As tatuagens cresceram, ocupam agora membros inteiros e simbolizam as histórias que as pessoas querem lembrar e exibir. Hoje em dia é comum ver tatuados e tatuadas por todos os lados. Ozzy Osbourne tinha razão ao falar que exótico hoje em dia é não ter tatuagem nenhuma. São os desenhos grandes que preenchem partes inteiras do corpo. Além disso, a tatuagem se assumiu como obra de arte no circuito das artes plásticas. Tatuagens e fotos de gente tatuada fazem sucesso. Mas é preciso se cercar de cuidados na hora de escolher um bom tatuador. Ela que já era comum entre os povos primitivos como forma de expressar fatos de vida social, hoje a tatuagem tem muito mais características. Uma delas é personalizar quem é tatuado. E mais, retratar ideologia ou filosofias de pensamento dos que já imprimiram na pele as figuras mais inusitadas. O editor de imagens, Derek Monteiro, verbaliza com facilidade as simbologias que parecem assustadoras para muita gente. O significado desse desenho para mim é a questão do pistão, que é complemento do que eu gosto, que é a questão de mecânica, de motocicletas, de carro. E caveira é uma imagem que eu gosto muito. Tem a questão também do significado de que caveira representa a não diferença entre as pessoas. Porque no final todo mundo vai virar a mesma coisa, que é caveira. Derek estava pronto para sentir a sonoridade da maquininha e fazer mais uma tatuagem. Vou fazer esse desenho aqui, que é um zumbi com a mulher, com a capetinha em cima. E eu vou fazer na perna. Vamos ver o que dá, é a próxima que vai sair. A legião de adeptos da arte na pele é cada vez maior, diversificada e surpreende. Márcia Monteiro também aguardava a vez dela. O desenho escolhido é considerado por muitos um dos mais belos e tem um significado importante na atual fase da vida de Márcia. Eu gosto de borboletas, né? Geralmente a gente faz uma coisa que a gente gosta, e borboleta significa voar, significa você sai do casulo, né? Que ela é uma lagartinha, aí ela vira ali um casulo e daquele casulo ela sai, brota pra vida, né? E eu acho que eu tô naquela fase de brotar pra vida. Além de Márcia e Derek, outros apaixonados pela tatu já faziam fila também. Uma delas era Michel D'Angelo. Questionado sobre a dor, ele foi taxativo. O som da maquininha, a sensação dolorida compensam a estampa que se eterniza na pele. O resultado é o que fica, né? A dor é passageira, o resultado é eterno. A irmã de Michel também não titubeou. Enfrentou 40 minutos sobre a maca para descrever a frase que retrata bem o próprio conceito de vida. Ousadia para vencer, alegria para viver. Aliás, ousadia e coragem constituem a base ao ser tatuado. Doer dói, mas nada que não seja suportável. Suportável, tá dando para aguentar tranquilo. Alguns lugares dói mais, acho que tá em cima do osso, é mais dolorido. No comando dessa arte que requer habilidade, talento e paixão está o tatuador Victor. Ele conta primeiro uma curiosidade. Os pais que eram contra, hoje têm tatuagens também. Meu pai e minha mãe estão cheios de tatuagem também. Minha mãe tem 3, meu pai tem 1. Depois de tanto tempo vendo que é o trabalho profissional mesmo, totalmente diferente, né, do que ele achava antes, que era coisa marginalizada. Victor trabalha com tatuagens desde os 13 anos. A biossegurança, higienização do material e critério na hora de escolher o profissional são fundamentais. Primeiro de tudo, ir atrás de um profissional decente, que você tem que olhar não só a questão do valor, você tem que ver os trabalhos do cara, você vê as fotos mesmo, trabalhos recentes e biossegurança também. São biqueiras, agulhas, tudo descartável e tal, tintas também, todas registradas. São detalhes demais para quem lida na pele com essa tradição. Por exemplo, quem tem mais resistência à dor na hora de fazer uma tatuagem? A mulher aguenta muito mais que o homem. O homem é meio complicado. Assim a tatuagem faz nova história, rompe com rótulos e preconceitos.
Que o diga o dono desse estúdio. Existe um preconceito aí, mas tipo assim, você vê policiais, entendeu? Tatuagem à mostra, advogados, médicos. Tem as pessoas que não gostam da tatuagem mesmo, né? Tipo, liga com o marginal, né? Com o criminoso. Mas hoje em dia você vê muitos atores, né? De filme, de novela, tudo usando a tatuagem. Isso aí ajudou muito para difundir, né? Para mostrar que a tatuagem é um desenho na pele, uma arte na pele. No estúdio, onde também vende produtos para profissionais da área, ele mostra o número de tatuagens que tem pelo corpo. São muitas e por pouco ele não perde as contas. Já perdi a conta. Quando tinha umas 30, aí eu já não contei mais não. Que um dia eu vou ter uma só no corpo inteiro. É bem verdade que com o passar dos anos o preconceito em relação à tatuagem diminuiu, o segmento se profissionalizou. Edgar, também conhecido como Boi, tem cerca de 30 tatuagens. E com a mulher dele não é diferente. Vamos conversar agora com a Maísa para saber também que ela cobriu até as covinhas do rosto com piercing, não é, Maísa? Eu gosto bastante. Antigamente tinha muito preconceito mesmo, agora o pessoal tá vendo que é uma arte, né? É uma arte na pele, então a gente tem mesmo que expressar, quem tem vontade tem que fazer mesmo. Não pode, assim, aceitar as pessoas, deixar de fazer o que realmente gosta, o que quer, né? Por causa de preconceito, por causa de que os outros vão falar. Apesar de tantas tatuagens que quase fazem do corpo uma segunda pele, Maísa não quer parar, não. A arte que imprime no corpo é para a vida inteira. E ainda sobra mais lugar para fazer tatus. Depois que vê o resultado, a gente já fica doido para fazer a próxima. Já esquece na hora a dor. Otimista, pragmático, sonhador, futurista, turista, amante da boa-fé, dos bons momentos e, sobretudo, da arte. Assim é o artista mineiro que vive hoje em Inhumas, cidade localizada próxima a Goiânia. Você vai se impressionar com a concepção de vida e também pela obra de Nonato Coelho. No início da entrevista, Nonato Coelho faz uma abordagem clara sobre o ecletismo da arte universal. Um conceito que retornou com vigorosidade. E os goianos, nós temos uma certa arte figurativa de uma maneira muito emblemática, muito nosso. A figuração aqui é muito presente. Tudo parece permitido nesse mundo fascinante. A morte já foi utilizada em nome da arte, incrível isso, né? As fezes já foi utilizado em nome da arte. O coito, recentemente, é utilizado com Jeff Koons, que casou com Titiolina, aquela atriz pornô americana, e ele trouxe esse elemento para dentro da questão das artes visuais. É alguém que eu acho que teve uma sacação extremamente sui generis, porque até hoje, por exemplo, ninguém tinha colocado essas emoções contemporâneas do filme pornô para dentro das artes visuais. Nonato Coelho fala com maturidade e domínio sobre a resistência em relação à forma em que muitos contextualizam a contemporaneidade da arte. Na contemporaneidade vale pintura, depende como se faz. Vale fotografia, também depende como se faz. Vale vídeo, também como se faz. Vale arte, digamos, performática, vale happening, vale, enfim, desde que saiba fazer com convencimento e que tenha fertilidade. E a reação do público diante do contemporâneo? Nesse momento, exatamente, está havendo uma contra-reação do público a nível universal de questionar tanto peripécia, tanta coisa naturalmente sem sentido que a arte contemporânea se embrenhou.
Então ela tende a simplificar. Quando, por exemplo, o público não entende, quando é uma coisa muito hermética, aí é momento, naturalmente, desse próprio público, de uma certa forma, também voltar para dentro de si e dizer, peraí, sou eu ou a obra que está no centro? Por que eu não estou entendendo isso? Os portrês, retratos de figuras humanas, constituem a tônica das composições do mineiro radicado em Goiás. Neles, são visíveis a demonstração de amor pela fotografia, capaz de registrar realidades que o artista subverte com a sua intervenção. O belo em arte nem sempre é o bonito, diz Nonato. Arte é para conceber prazer, instigar o pensamento. Abordamos agora a grandiosidade da criação de Nonato Coelho, a começar por esse painel. Uma composição do ano de 2000, quando esteve em Atenas. Ele se apropriou das fotografias para trabalhar com o tema que predomina na maioria das obras, a figura humana. Esse aqui foi concebido em 2002 no bairro de Peania, que é um bairro periférico de Atenas, um lugar onde eu morei por 11 anos, e que é um público mesmo dali, daquela região, no qual eu apropriei das imagens dele, nesse caso é uma apropriação de imagem, né? Eu apropriei dessas imagens exatamente porque eu já estava numa fase chamada antropomórfica, né? Ou seja, a forma humana. Nosso entrevistado já correu o mundo, expôs em vários países e faz referências ao lado mórbido da obra dele e de outros artistas goianos também. A construção mórbida justifica um comportamento de fertilidade. É como se a dor fosse o motor da criação. Abordagem visível neste painel de figuras humanas. Eu acho que essa individualidade, porque mesmo nessa individualidade de cada rosto que você vê ali, ele tem justamente, talvez, esse existencialismo, essa dor de existir, né? Que uma hora, se a gente existe, os gregos dizem o seguinte, eu existo, portanto, eu não preciso ter medo de nada, mas agora o fim é inexorável. Entre pinturas, trabalhos em arqueologia e instalações, o artista, que mora em Inhumas, contabiliza mais de 2.000 obras. As telas trazem uma espécie de marca registrada, os anfíbios. Nada mais oportuno para expor a dualidade do ser humano, suas transformações. Ela tenta dizer da vida de uma maneira mais dual, quente, frio, céu, terra, da possibilidade dupla das coisas, né? Eu acho que o ser humano também ele é anfíbio, ele começa num líquido amniótico, depois ele... Então tem esse anfibismo, ele é muito simbólico, de uma maneira a trazer para comparações da vida ou das possibilidades duplas das coisas. Admirador da artista mexicana Frida Kahlo, cada imagem traduz um sentimento. Ela mostra simbolicamente a força de uma mulher descomunal, alguma coisa que o trabalho dela fala dessa força interior, essa solidão extrema. Ela amou os homens que ela quis, ela amou as mulheres que ela quis, ela fez uma vida muito intensa, sabe? Sem um kamikaze. Ela veio na vida exatamente para fazer o que naturalmente desse prazer. Questionado sobre a satisfação, Nonato Coelho é categórico ao falar sobre o que faz. Eu já sou muito grato pelo prazer que a pintura já me deu, pelas coisas que ela já me... Né, que não estou falando coisa material, porque coisa material a última coisa que eu procuro, mas pelos prazeres espirituais, as viagens que eu vi, os museus que eu contatei, as pessoas que naturalmente eu conversei, enfim... que eu compartilhei essas paixões, já estou muito grato. Em breve, Nonato lança uma obra sobre seus 30 anos de carreira. Então, é o protótipo de um livro que a gente pretende lançar agora com um pouco da biografia da gente, né? Os primeiros 30 anos, né? Eu espero que depois tenha mais alguns 30.
Nós encerramos agora mais uma edição da Agenda Cultural. Tenha um excelente final de semana. Sábado que vem tem mais. Um abraço e até lá.